Wellington Barros, bom dia, Barros, seja bem-vindo. Já vamos começar com esse destaque do dia, Barros. Opa, pingou, por gentileza. Pois é, Pitoli, bom dia a você, a todos que nos acompanham, excelente quarta-feira para todo mundo. Pitoli, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o novo marco legal de combate às facções criminosas, relatado pelo deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, consolidando a legislação mais dura já votada pelo parlamento para enfrentar o crime organizado. O texto consolida 7 eixos centrais considerados históricos pelas instituições de segurança pública. O primeiro é o seguinte: criação do crime de domínio social estruturado, 20 a 40 anos. O projeto cria um tipo penal inédito para punir quem domina comunidades, bairros ou regiões inteiras por meio de violência, intimidação e armas. Passa a ser crime grave controlar territórios com ameaça ou força, impedir circulação de pessoas, montar barricadas, impor regras ilegais, impedir a entrada da polícia, realizar ataques como o de Novo Cangaço, sabotar serviços essenciais como energia, transporte, portos, hospitais, escolas e atacar sistemas de dados e comunicação. Todos esses crimes passam a ser hediondos, sem fiança, indulto ou anistia e com penas muito maiores. O segundo ponto, punição para quem financia, apoia ou dá cobertura para facções, de 12 a 20 anos. O texto cria o crime de favorecimento ao domínio social estruturado, enquadrando financiadores, quem abriga ou protege criminosos, quem fornece armas, explosivos ou informações, empresários e laranjas que usam empresas para auxiliar o crime, além de quem divulga propaganda ou falsamente diz pertencer à facção para intimidar. O terceiro ponto, o endurecimento real dentro do sistema prisional. O projeto fecha brechas históricas usadas para comandar facções dentro dos presídios. Líderes serão transferidos obrigatoriamente para presídios federais. Há vedação à visita íntima, ampliação do monitoramento de parlatórios e conversas, proibição de progressão de regime antes de 70% a 85% da pena, fim do indulto, fiança e anistia e fim do auxílio reclusão para dependentes de condenados por esses crimes, impedindo que o Estado sustente famílias de integrantes de facções que seguem comandando atividades criminosas mesmo após a prisão. O quarto ponto, asfixia financeira total das facções. O projeto de lei permite o Estado bloquear bens, contas bancárias, veículos, imóveis e criptoativos, além de suspender contratos suspeitos, intervir em empresas usadas para lavagem e liquidar bens antes da sentença para evitar perda de valor. Após condenação, haverá perdimento definitivo dos bens, confisco ampliado de patrimônio incompatível com a renda, dissolução de empresas e proibição de contratar com o poder público por até 15 anos. O quinto ponto, mais velocidade e instrumentos para a investigação. A lei amplia o alcance das forças de segurança, com atuação conjunta da Polícia Federal com polícias estaduais, infiltração de agentes, ação controlada e prisão postergada, interceptações de comunicações, acesso rápido a dados sigilosos e bloqueio imediato de criptoativos. O juiz poderá autorizar medidas urgentes, sem atrasos, evitando que operações fracassem por demora processual. O sexto ponto, a criação do Banco Nacional de Organizações Criminosas. O texto cria um sistema integrado com dados de facções, milícias e grupos paramilitares, líderes, integrantes e financiadores, empresas, laranjas e logística do crime. A ferramenta irá permitir um mapeamento e também que seja possível desarticular redes criminosas nacionais com mais precisão. E o sétimo ponto, o aumento de penas para crimes cometidos por facção. Os crimes como homicídio, roubo, furto, sequestro, extorsão, receptação e outros terão penas maiores quando praticados por ordem ou em benefício de facções criminosas. O texto passou por múltiplas versões, como nós já falamos aqui, com participações de especialistas, forças de segurança e parlamentares, e houve inclusive várias tentativas do governo em protelar, em tentar modificar o texto, mas o texto foi aprovado na Câmara e agora segue para o Senado. Deixa eu ouvir, doutor Olavo e Silvio Navarro. Olavo, você fez ou faz parte do CONSEG? Como é que está essa tua jornada no Conselho de Segurança do município de Bauru?
Não, atualmente, no momento, não. Até o ano passado compunha, atualmente não mais. Até o ano passado você fazia parte do CONSEG, Conselho de Segurança aqui do nosso município de Bauru. Então, autoridade para falar sobre o tema segurança pública. Queria te ouvir sobre esse projeto e os pontos tratados aqui pelo nosso querido Wellington Barros. Olavo. Vamos lá. O projeto inicial do governo Lula era uma colcha de retalhos que buscava atuar em legislações específicas. Daí a gente apresenta um projeto no sentido de marco, como uma referência, o marco da segurança pública em relação ao crime faccionado. Um progresso gigantesco. E é bem interessante que o governo Lula critica muito o formato utilizado e aprovado ontem, critica porque o seu era péssimo. E a legislação como marco legal funciona muito bem. As vitórias foram boas. Primeiro, o aumento de pena, só ponderando, a questão do aumento de pena isolado não traria muito resultado. Tem um apenamento aí de até 40 anos, mas o máximo de cumprimento é de 30 anos. Contudo, o aumento de pena, quando ele é associado à diminuição das facilidades da progressão do cumprimento, significa quanto tempo vai ficar preso. Isso subiu para 75%, 85% de cumprimento de pena para poder haver uma progressão sem fiança, sem indulto, crime hediondo. Qualificar como crime hediondo é ótimo, muito bom. Por quê? Uma vez preso, ficará preso por um bom tempo. A questão do presídio federal é interessante, sim, desde que o presídio federal não seja comandado pelo Lewandowski, né? Porque segurança máxima e tal. E não tem o buraco da luminária, né? Uma luminária faltando, uma luzinha queimada, pode ser que haja fuga, né? Desde que o sistema de segurança máxima funcione. Isso é um fato bem relevante. A questão de estagnação financeira para crime organizado é estrutural. Então o projeto é aprovado com o bloqueio de bens no início do inquérito. Não, nada de esperar trânsito em julgado, bloqueia imediatamente. A estagnação financeira é importantíssima. Faltou lembrar da história, né? Al Capone foi pego na questão tributária. O projeto poderia ter andado um pouquinho mais no endurecimento de fiscalização e ação no sentido tributário. A outra conversa do governo Lula, Pittoli, desculpe estender esse comentário, foi, olha, a Polícia Federal foi retirada. Não foi. Não foi. Mais um ponto relevante sobre a crítica. Toda vez que o governo Lula critica alguma coisa, amigo ouvinte, acende a luz vermelha de preocupação e faz o segundo olhar. Não houve retirada da Polícia Federal na investigação. O projeto anda bem. Agora, aspectos políticos relevantes. Vai para o Senado. Pode sofrer modificações. Depois vai para o presidente Lula. Se sofrer alterações, volta para a Câmara. Volta para a Câmara, perfeito. E depois vai para a sanção. Num tempo de eleição como esse que nós vivemos, Lula terá coragem de seguir sua ideologia e fazer vetos desse projeto, prejudicando a população, favorecendo o crime organizado? Isso vai ser muito bom de ver. E outros pontos finais relevantes. Primeiro, a ruptura do governo Lula com Hugo Mota está lindo de ver, está muito bom, estão brigando, estão discutindo. Quando o Lula e Hugo Mota se desgastam, ganha o povo. Nós ganhamos, a população ganha nisso. Relevantíssimo. E por fim, a equiparação de facção criminosa com terrorismo. No último momento se tentou fazer essa modificação. Hugo Mota literalmente, verbalmente, pessoalmente não permitiu. E, amigo ouvinte, por que isso é importante? Talvez, eu não vou afirmar, talvez dentro da estrutura brasileira muita coisa já esteja comprada. Talvez. Estou afirmando. Nem posso, nem devo. Você me entende? Uhum. Agora, numa intervenção internacional dentro do crime organizado, o que a equiparação poderia trazer, isso gera medo nas estruturas do crime organizado. E nós sabemos que o crime organizado está infiltrado fortemente dentro das faces governamentais. Isso trazia medo. Esperamos que ainda possa haver modificação no Senado
da equiparação do crime organizado com terrorismo. Eu vou tratar disso já contigo novamente, Olavo, mas antes ouvindo o Silvio Navarro. Silvio, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a celeridade, né, o jeito que isso andou. Por quê? Porque todos os partidos já entenderam que o tema da próxima eleição é segurança pública. Todo mundo já entendeu, é primeiro lugar na pesquisa. E quando eu digo isso, é importante contextualizar para a audiência o seguinte: vamos imaginar aquela campanha para prefeito aí na tua cidade, né? Quando vai ter início a campanha, vai começar a campanha eleitoral, o partido, o candidato, faz uma pesquisa para entender os principais anseios da população. É o asfalto, é a saúde, vaga em creche e tal. Estou falando mais no âmbito municipal. Mas quando a gente fala de uma disputa para governo do Estado e também para a presidência da República, certamente este será o tema da campanha eleitoral do ano que vem. Repito, segurança pública. E aí então, Hugo Motta, numa velocidade que a gente não consegue reconhecer em Hugo Motta, coloca o tema, discute o tema, abraça o tema, derrite, inclusive enaltece a posição de estadista de Hugo Motta e tal. Tem muita questão eleitoral aí. Não vejo o povo em primeiro lugar. Eu vejo uma eleição em primeiro lugar, Silvio. Concordo com você, acho que a eleição pesou muito para a celeridade desse processo, a forma como andou na Câmara dos Deputados, entre aspas, tá? O empenho, entre aspas, do presidente da Câmara, Hugo Motta. Todos sabem que eu não considero Hugo Motta uma figura confiável no meio político. Do contrário, nós não teríamos mais hoje presos políticos, porque a anistia estava na mão dele, com a mesma urgência aprovada para esse pacote da segurança pública. Da mesma forma, a oposição atuou, construiu maioria, tinha votos, estava tudo pronto para votar a anistia. Não votou por quê? Porque o Hugo Motta não quis. Agora, em relação ao marco legal, ao pacote, chame como quiser, da segurança pública, andou por quê? Porque aí o Hugo Motta quis. Então, é evidente que é a eleição o que move. Acho que o Dr. Olavo foi a todos os pontos, há avanços bons, ele é especialista e eu só falaria sobre um ponto a mais, que o deputado Marcel Van Hatten apresentou uma emenda que proíbe o voto de presos provisórios, ou seja, vai diminuir o eleitorado de uma certa ala da política brasileira nas próximas eleições, se o Senado chancelar e se o projeto assim sair do Congresso Nacional e não sofrer mais nenhuma alteração. Mas presos não votarem, a gente sabe quem ganha e quem perde nessa história. E de novo estamos falando sobre eleição. A segurança pública é o tema da eleição número 1, como é, Pitoli, da América Latina inteira. Olha o que aconteceu no Chile. Sim, México também se revoltando, né? É importante.